A paz do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 12. Eu convido a igreja para colocar-se em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a igreja. É um prazer muito grande estar cooperando aqui essa noite. Eu trago um abraço do pastor Simoni, que é o nosso pastor presidente. Um abraço do pastor Paulo César Máximos, que é o nosso pastor local. Um abraço de minha esposa, dos meus filhos. E é um grande prazer. Apocalipse, capítulo 2, verso de número 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás, tenho todavia contra ti algumas coisas. Pois tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comer das coisas sacrificadas aos ídolos e para praticar a prostituição. Outro sim, também tu tens os que conformam com a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão venho contra ti e pelejarei contra ti com a espada que sai da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos em nome de Jesus. Toma o teu assento. O livro do Apocalipse foi dado para João quando ele estava exilado na ilha de Patmos, cerca de 400 quilômetros de distância de Jerusalém. João estava exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Na sinótica do livro, o próprio João narra dizendo: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação e na angústia, achava-me exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. Quando eu ouvi atrás de mim uma voz como voz de muitas águas, e ele diz: quando eu virei para ver quem falava comigo, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. O seu rosto era como o sol na sua soberania, os seus olhos como 2 tochas de fogo, os seus cabelos eram brancos como a alva neve. E quando eu, João, contemplei aquele ser, eu não retive força. Eu caí sobre as palmas das minhas mãos, e ele estendeu para mim a sua destra e disse: João, vem que eu te mostrarei as coisas que estão acontecendo, as coisas que aconteceram e as coisas que irão acontecer. E João foi levado em uma visão metafísica, e agora ele tem a oportunidade de receber de Deus o privilégio de escrever 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. E Deus me orientou a escolher esse verso do capítulo de número 2, o verso 12, a carta à igreja de Pérgamo. A palavra do Senhor diz assim no verso 1: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele diz: diga para o anjo da igreja de Pérgamo que quem está te mandando escrever, João, é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, o poder da palavra. Diga para a igreja de Pérgamo, para o anjo da igreja de Pérgamo, que quem está escrevendo é aquele que tem a espada de 2 gumes, o poder da palavra. Ele se identifica para a igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada
de 2 gumes. Verso de número 13. Conheço o lugar em que habitas. Ele diz: diga também para a igreja de Pérgamo que eu conheço o lugar que ela habita, sei onde ela está situada, sei o lugar geográfico onde ela está lotada, sei no lugar onde ela está edificada. Orienta a igreja de Pérgamo, dizendo a ela que quem lhe escreve é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes e que também sabe, conhece o lugar em que ela habita. Verso de número 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Quando ele diz para a igreja de Pérgamo que ela está habitando no lugar onde está o trono de Satanás, ele está dizendo onde a igreja de Pérgamo está situada. É uma região que Satanás atua com muita frequência, com muita força. O diabo, ele tem imperado naquela região, mas a igreja de Pérgamo, ela se faz presente ali. Ele está explicando: você se faz presente em um território onde o diabo assentou e onde ele está imperando, onde ele usa com astúcia, ele atua com uma certa veemência, com uma certa precisão. Mas a igreja de Pérgamo estava lotada ali. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Primeira coisa que ele faz para a igreja de Pérgamo é tecer para ela um elogio. Ele diz: eu sei que você está em um lugar que não é privilegiado, devido ser um lugar que Satanás impera, mas eu sei também que você não nega o meu nome. Independente do lugar que você está, igreja de Pérgamo, você mantém o meu nome, persevera em manter a fidelidade, a fé em meu nome. Ele está dizendo: você está numa região em que o diabo tem atuado com muita força, mas você tem que se comportar como uma igreja que não nega o meu nome. Aleluia, aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar contigo aqui essa noite. É um prazer muito grande cooperar aqui debaixo da mão do pastor Sebastião. Eu estou muito grato por ter o meu nome aprovado no crivo, sempre quando é solicitada a minha presença aqui no estado do Mato Grosso. Eu continuo com a mesma esposa, morando de aluguel, continuo com os poucos ternos, mas eu continuo orando pelas madrugadas para Deus falar com a igreja. Eu ainda não negocio o meu ministério. Nenhum dos senhores aqui pode dizer: Juarez me cobrou para poder pregar na minha igreja, porque eu nunca dei preço para vender a minha boca. Eu não sou um produto, eu sou um profeta. Eu sou uma atalaia. Estou muito grato por cooperar aqui. Eu tenho uma palavra de Deus. Se o irmão puder colocar um pouquinho de grave no meu som, no meu retorno, eu agradeço. Verso de número 13. Conheço o lugar em que habitas. Nessa introdução, Jesus está dizendo para a igreja de Pérgamo: eu conhecer é ter ciência, é ter informação, é ter a faculdade psicológica informada concernente a alguma coisa. Então eu quero que você entenda, antes de pregar aqui essa noite: Deus te conhece. Não tem para onde correr, Ele sabe quem você é. Não adianta tentar disfarçar, Ele sabe quem você é, Ele te conhece. Conheço o lugar em que habitas, que é onde está o trono de Satanás. Trono aqui quer dizer império. Satanás, ele instaurou um trono ali naquela região de Pérgamo, e ele atuava com muita força, com a liberdade muito grande. E o Senhor vai tecer um elogio para a igreja de Pérgamo, dizendo: conheço o lugar em que habitas,
onde está o trono de Satanás, e que conservaste o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto onde está Satanás. Ele diz, mesmo você sabendo da realidade de Antipas, igreja de Pérgamo, vocês não negaram o meu nome. Mesmo sabendo que Antipas foi morto aí onde vocês estão, vocês não negaram o meu nome, conservaram a fé. Este é o elogio para a igreja de Pérgamo. Agora, qual que é o tratado de Deus com Pérgamo no desenrolar dessa carta? Olha o que o Espírito Santo me iluminou para poder dissertar aqui essa noite. Verso de número 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservaste o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí alguns que sustentam a doutrina, ou a doutrina de Balaão. Ele olha para a igreja de Pérgamo e diz, eu sei que você conservou a palavra, que não negou meu nome, mas eu tenho contra ti algumas coisas, porque tem aí. Então o que Deus tem contra, não é diretamente contra a igreja de Pérgamo. O sentimento de Deus não é contra diretamente a igreja de Pérgamo, mas sim contra o comportamento que a igreja de Pérgamo teve, no sentido de ser omissa, porque a igreja de Pérgamo, ela conservou dentro dela alguns que tinham a doutrina de Balaão. Olhe bem. Então o negócio de Deus não era contra a igreja de Pérgamo, no sentido direto, mas no sentido indireto. Por quê? Porque a igreja de Pérgamo, ela não reprovou aqueles que tinham o costume da doutrina de Balaão. É mais ou menos assim: você não anda nu, mas você não reprova quem anda. Você não se maqueia, mas você aplaude quem se maqueia. Você não faz coisa errada, mas você faz vista grossa para quem faz coisa errada. É mais ou menos assim: você é complacente com o pecado. É mais ou menos assim: você não está no ato pecaminoso, mas você finge que não vê o ato pecaminoso para poder não ferir aquela pessoa. Agora, antes de pregar aqui essa noite, irmão, sinônimo de amor não é omitir o pecado de ninguém, porque quem ama fala a verdade, porque quem ama mostra o céu, porque quem ama quer que a pessoa seja liberta. Então entenda algo essa noite: eu estou passando por uma das fases mais difíceis da minha vida, porque eu vejo às vezes os pregadores pregando pelo Brasil, e às vezes não tem coragem de falar com a gente, Oreste, não tem coragem de ligar e falar com a gente, mas diz, pastor Juarez bate nos companheiros de tribuna, pastor Juarez bate em pregador. Então ouça, você que está ligado nas redes sociais, alguém diz, ele bate em companheiro. Eu quero que você entenda: eu não tenho companheiro que está em adultério, eu não tenho companheiro que está em prostituição, eu não tenho companheiro que vende a palavra. Meu companheiro é quem anda debaixo da vontade de Deus. Eu quero que você entenda algo aqui essa noite: o nosso compromisso é com os céus, o nosso compromisso é com a eternidade. Eu quero que você entenda algo aqui essa noite: eu não tenho que fazer vista grossa porque alguém tem uma credencial. Eu não tenho que fazer vista grossa porque alguém é empresário. Eu não tenho que fazer vista grossa porque alguém tem carro importado. Eu quero que você entenda: os céus é para santo, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Complacente na macalava xerga. Andará sai, lerimica laraça, larasi calaramanda, andará calaraço, leri anda calaraço, limicanda, derimicalaço, alaramando calaracerga. Complacente,
Alguém que não reprova alguém porque tem medo de ferir esse alguém. Talvez a senhora não reprova ela para não feri-la, mas ela não entra no céu porque a senhora não a reprovou. Talvez o senhor não reprova ele para não feri-lo, mas ele não entra no céu porque o senhor não reprovou. Vem comigo, por favor, que eu vou te explicar o que o Senhor está dizendo para a igreja de Pérgamo. Verso de número 14 do livro do Apocalipse, no capítulo de número 2. Tenho todavia contra ti, aleluia, algumas coisas, pois tem aí, ele diz, está aí, está no meio, ele diz, está aí dentro, igreja de Pérgamo. Tenho contra ti que está aí no meio. E você sabe que está aí, igreja de Pérgamo, mas você não teve coragem de reprovar, para não perder essa pessoa. Tenho todavia contra ti algumas coisas, vem comigo, pois tem aí os que sustentam, está no plural, não está no singular. Ele diz, tem aí os que sustentam, já viu? Alguém que está dentro da igreja, mas que sustenta uma outra doutrina que não é da igreja. Você está brincando comigo? Ainda bem que o meu dia são os dois primeiros, que hoje nós vamos jogar água e depois o outro vem e coloca fogo. Meu ministério é de jogar água, é de lavar. Olha o que o Senhor diz, tem aí os que sustentam, sabe? Aquele pessoal que está dentro da igreja, mas que é oposição à liderança. Sabe aqueles que estão dentro da igreja, mas que são donos do seu nariz. Sabe aqueles que estão dentro da igreja, mas não querem dar satisfação. Sabe aqueles que estão dentro da igreja, que querem fazer da igreja work service, prestadora de serviço, que está na igreja como funcionário, mas não é adorador, que está na igreja como funcionário, mas não é crente. Sabe aqueles que estão na igreja, que são servos, mas não são filhos, porque uma coisa é servir e outra coisa é ser filho, meu amado. Uma coisa é pregar e outra coisa é saber que vai subir no arrebatamento. Uma coisa é cantar e outra coisa é saber que vai morar na glória. Uma coisa é pastorear e outra coisa é saber que vai ouvir o alarido da trombeta. Então, prestar serviço é diferente de ser filho. Nabucodonosor prestou serviço para Deus. O Senhor disse, meu servo Nabucodonosor, work service, prestou serviço. Então, mais que prestar serviço, nós temos que prestar culto a Deus e ter a consciência de que o arrebatamento é uma realidade que vai acontecer a qualquer instante. Aleluia. Vamos lá. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tem aí, ele diz, tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Eu já vou chegar nessa questão de Balaão, mas eu acho interessante que ele diz, tem aí aqueles que quando vêm pregar no Mato Grosso, se vestem como obreiro do Mato Grosso, mas quando sai daqui para fora, tem aí
aqueles que cantam para poder cantar aqui, tira a maquiagem, mas quando você vai nas redes sociais, tá igual uma árvore de Natal, igual patati e patatá. Tem aí, tá lotado. Tem aí aqueles que quando saem de férias está na praia. Tem aí aqueles que muitas vezes está de gravata e de vez em quando está sem camisa. Tem. É isso que ele está dizendo, tem aí. Está. Eu sei que não é culto de ensino, irmão, mas eu estou muito feliz pela oportunidade. Estou grato, pastor Sebastião, está cooperando aqui com o senhor. Deus abençoe, viu? Prazer muito grande para mim, é uma honra muito grande. Estou muito feliz de estar cooperando aqui essa noite. Vamos lá, vem comigo, por favor. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Agora, quem é Balaão? E por que ele faz menção de Balaão para a igreja de Pérgamo? Eu quero que você entenda que Balaão, ele era profeta, aprovado por Deus. E ele negociou seu ministério com Balaque, porque Balaque lhe ofereceu uma quantia interessante. E qual foi a proposta de Balaque para Balaão? Eu te dou um cachê e você vai lá e amaldiçoa Israel. E Balaque, quando viu o dinheiro, ele aceitou a proposta e pegou a sua jumenta e decidiu ir sentido a montanha para poder amaldiçoar Israel. E a Bíblia diz que quando Balaão monta na sua jumenta e quando ele chega no caminho para a montanha, a Bíblia diz que a jumenta, ela foi para o lado do vinhateiro. O pé de Balaão passou no vinhateiro. Balaão chiou o pé, bateu na jumenta, espancou a jumenta andou um pouco mais à frente, a jumenta visualizou um anjo, com a espada desembanhada na mão, a jumenta travou, Balaão bateu na jumenta, espancou a jumenta, chutou a jumenta. Balaão era um obreiro neopentecostal, Balaão era um obreiro capitalista, Balaão era um obreiro do envelope, Balaão era um obreiro da água ungida, do copo d'água da vitória. Balaão era um obreiro comprometido com dinheiro, e Balaão então ficou travado em cima da jumenta, espancando a jumentinha. Fica com medo? Não, eu prego assim porque eu não tenho patrimônios, porque os pregadores do Brasil não pregam mais a verdade, porque quer defender sua empresa, quer defender a política, porque se comprometeram com essa terra, e os pregadores não podem mais falar, porque senão é processado e perde tudo que tem. Eu quero que você entenda, eu só tenho a minha esposa e 2 meninos, eu não tenho nada para perder, a minha morada é na glória, então vou pregar o que Deus manda, como Ele manda, da forma que Ele manda. Não tenha medo por mim, eu sei onde eu vou morar, irmão. Eu não gosto da terra. Fique tranquilo, o Senhor está no controle, é o dono da igreja. Balaão estava comprometido com dinheiro, um obreiro vendido, capitalista, materialista. E agora Balaão bate na jumenta. A jumenta conseguiu ver o anjo com a espada, mas Balaão não viu. Sabe por quê? Porque o dinheiro cega. Porque o dinheiro rouba a revelação. Porque o dinheiro na mão quando o obreiro ama o dinheiro, ele perde a profecia, perde a língua estranha, perde os dons espirituais, ele perde a família, ele perde a honra, ele perde a moral. Porque o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E vai engolindo essa verdade. Balaão não conseguiu ver o anjo com a espada, mas a jumenta viu. Balaão chutou a jumenta, desceu da jumenta, puxou a jumenta, meteu o pé na jumenta. A jumenta olhou para Balaão e ele disse: por que me bate? Por que me espanca, Balaão?
eu sou a tua jumenta desde a tua infância. A jumenta falou com Balaão, mas ele estava tão interessado no dinheiro, que ele não conseguiu entender que a jumenta estava falando com ele, para ele mudar de caminho. Balaão persistiu e insistiu até o primeiro monte. Vendeu a sua boca, negociou o seu ministério, negociou sua chamada. Essa visão capitalista, materialista, essa cosmovisão teísta, terrena, onde o dinheiro é o carro-chefe, o mercado da fé, o mercado gospel. A igreja brasileira precisa passar por uma reforma. Quando eu digo a igreja brasileira, não digo a Assembleia de Deus. O Brasil precisa despertar para a realidade que está ocorrendo nesta nação. O evangelho no Brasil está sendo mercantilhado. O evangelho no Brasil está sendo banalizado. O evangelho no Brasil está sendo enxotado. Mas o Senhor está levantando uma geração forte, uma geração que vai orar, que vai clamar, irmão. Já vou pregar, vamos lá. Balaão estava completamente seduzido pelo dinheiro, completamente preso. E Balaão então decidiu subir no monte para poder amaldiçoar. Vem comigo. Obrigado pelo som. Quando Balaão sobe na primeira montanha, Balaque com ele, Balaão estende a mão. E quando ele vai dizer, eu te amaldiçoo, ele diz, eu te abençoo. Balaque olha para Balaão e diz, eu te paguei para amaldiçoar. Por que você está abençoando? Balaão diz, eu vou tentar de novo. Vai na segunda montanha. Balaão bate o pé, bate a mão, levanta a mão. E quando ele vai dizer, eu te amaldiçoo, ele diz que o Senhor te abençoe. Aleluia. Balaque olha para Balaão e diz, se você não amaldiçoar, não vai levar o cachê. Olha bem. Ó Jesus de Nazaré, dá vitória para o teu servo. Balaão subiu na terceira montanha, levantou a sua mão. E quando ele foi dizer, eu te amaldiçoo, só que antes de Balaão, Deus tinha levantado Moisés. Olha bem, e existe uma hierarquia espiritual. Olhe para cá, só para você entender. Balaão está aqui, e Moisés está aqui. Balaão ouve Deus e fala com o povo. Moisés subiu no monte e recebeu as tábuas da mão de Deus. Balaão é profeta, ungido, e recebe o poder de Deus por imposição de mãos. Moisés viu a sarça pegando fogo e o fogo não consumia, e Deus falou com Moisés. Está entendendo? Moisés está um nível acima. Fecha o teu olho porque eu vou pregar. Você não é igual. Respeita a autoridade que está sobre a tua vida. Você não é igual, eu não sou igual. Não adianta, cada um tem uma trajetória diante de Deus, cada um tem uma chamada, cada um tem uma intimidade com Deus, amado. A Bíblia diz que enquanto viveu Moisés, Josué em tudo lhe serviu. Sabe o que a Bíblia diz? Josué não atropelou Moisés. Josué temeu a Deus e obedeceu a Moisés enquanto Moisés viveu. Sabe por quê? Porque a obediência é o segredo para o sucesso ministerial. A obediência é o segredo para o sucesso ministerial.